Olá, Deus abençoe a tua vida. Eu sou o Bispo Ricardo e você agora vai receber uma palavra poderosa em um dos nossos cultos gravado na Renascer Zona Leste. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, então prepare-se porque o Senhor vai te visitar agora. Um bom culto, Deus te abençoe. Êxodo capítulo 14, verso 13. Êxodo 14, 13. Na palavra: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. Olha só o verso 14, toma posse dessa palavra: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Recebe essa palavra? Eu vou repetir isso. Aqui o texto: o Senhor lutará por você. A mensagem de Deus é: fica tranquilo, fica calmo, acalma o teu coração. Aleluia. E o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Senhor, obrigado por esta palavra. Continua usando a minha vida. Fala ao coração, Pai, que ouve essa mensagem, e que ela possa trazer e estabelecer esse tempo, esse divisor de águas, porque o Senhor quer nos levar para um novo lugar espiritual, estabelecer uma caminhada de libertação, e nós precisamos disso a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Podem sentar-se, queridos. Irmãos, Deus tem novos ciclos na tua vida. E eu costumo dizer que enquanto você não se propõe a fechar alguns ciclos na tua vida, novos não se abrirão. E isso acontece porque muitas pessoas estão muito conectadas espiritualmente e até emocionalmente às situações do passado, e que fazem com que elas nunca consigam sair de um Egito espiritual. Agora, o que Deus preparou para o povo foi uma travessia, estabeleceu esse tempo, e muito mais do que a saída geográfica do Egito, atravessar o Mar Vermelho era o divisor de uma história. Antes um povo escravo, para agora um povo que iria desfrutar do que seria a libertação. Foi um marco profético que marcou o fim de 430 anos do Egito em regime de escravidão, de dores, de humilhações, de muito sofrimento, para que uma nova jornada se estabelecesse debaixo da poderosa mão do Deus que nós servimos. E essa metáfora, essa expressão que muitas vezes é até mesmo popular, o divisor de águas, significa que se estabelece um novo tempo, é marcado algo novo que virá. E até mesmo quando nós olhamos para as nossas vidas, quando Cristo entrou no teu coração, o que foi estabelecido? Um divisor de águas. E eu estava meditando sobre isso. A história da humanidade, ela é dividida entre antes e depois de Cristo. E mais do que isso, a história das nossas vidas. Não por acaso, quando na cruz Jesus ele deu o grito: está consumado, veio um terremoto e o véu do templo se rasgou do alto a baixo. O que era isso? Deus estava abrindo um novo caminho, como o Mar Vermelho se abriu.
Deus estava estabelecendo espiritualmente um divisor de águas, e tudo aquilo que era para o povo o símbolo da opressão e o impedimento de viver aquilo que Deus tinha, era exatamente o que iria acontecer, porque no lugar do sofrimento, Deus estava preparando um futuro de promessas para Israel. E queridos, quando Deus intervém na história de uma pessoa, Ele muda o rumo completamente. Ele separa o antigo do novo. E há uma expressão, há um versículo que nós pregamos e eu amo, que é 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, que ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Romanos 8,1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que o Senhor faz? Ele quebra os laços com o Egito. O que o Senhor faz? Ele abre um caminho que é do impossível. E o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação lá em 1 Coríntios 10, que eu quero ler com vocês, que fala sobre uma profundidade espiritual daquilo que foi essa travessia ali do Mar Vermelho. 1 Coríntios 10, 1 fala: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. É incrível essa visão de Paulo. O batismo, ele representa o morrer da velha criatura. O batismo significa o imergir para uma outra história. O batismo é a novidade de vida. E Paulo, ele coloca o batismo no sentido espiritual, naquilo que o povo estava vivendo. Porque quando eles saem do Egito, eles estavam sem direção. Só que o que Deus fez? Ele colocou uma nuvem de glória no céu, e aquela nuvem, ela ia se movendo, e o povo sabia qual era a direção para onde eles deveriam caminhar. Isso era o que? O cuidado de Deus. E a mesma coisa com as nossas vidas. Quantas vezes nós podemos nos sentir sem direção? Só que quando você olha para o Senhor, eles olhavam para o alto e entendiam para onde eles tinham que ir. Quando você se sentir sem direção, olhe para o Senhor, porque uma nuvem vai te guiar. Amém? E lá em Êxodo 13, fala algo tremendo, porque eles começaram a ir por um caminho diferente. E se fosse para ir direto, seria um caminho reto e mais rápido. Mas Deus os fez dar uma volta maior para chegar até o Mar Vermelho. Por quê? A Bíblia explica lá em Êxodo 13. Eles teriam que passar pelo meio dos filisteus. Era um inimigo forte e eles não estavam preparados ainda para a guerra. Então Deus fez com que eles mudassem a direção, fossem por um caminho aparentemente maior, mas aquilo era preservação de Deus sobre eles. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes parece que está demorando para chegar, mas você não sabe o que Deus está te livrando. Às vezes você está caminhando e, meu Deus, por que ainda não chegou? Parece que é maior o caminho, e aquilo que eu estou vivendo poderia já estar em outra situação. Querido, você está debaixo da nuvem da glória do Senhor, e aquilo que pode parecer um caminho maior é o que o Senhor já enxergou para te guardar e te livrar, para que você possa viver a plenitude de uma obra de libertação na tua vida. Amém? E Paulo disse, eles foram batizados na nuvem e foram batizados no mar, porque as águas do Mar Vermelho tipificavam um verdadeiro batismo. O batismo que eles iriam passar, aonde o Egito ficaria para trás, e agora iria se abrir um caminho novo em direção a um tempo de promessas. E o batismo que Paulo declara do Mar Vermelho significa proteção, direção, transição e livramento. Amém?
Repete comigo: proteção, direção, transição e livramentos. Na nuvem era a presença da glória do Senhor que os guardava, os guiava e os protegia. E no mar, a separação definitiva, o romper com o Egito e o início de uma nova vida, de uma nova caminhada. E eu estava orando sobre isso, irmãos. É impressionante porque o nome do livro se chama Êxodo. Êxodo significa saída. E Cristo fez o que com você e comigo? Ele estabeleceu um êxodo, uma saída. Então, o que o povo viveu é uma alusão àquilo que nós vivemos com o Senhor, porque nós já estamos vivendo um êxodo em Jesus Cristo. Porque o Egito significa a escravidão. João 8,34, Jesus falou: aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E tudo aquilo que te domina, te escraviza. E o homem nasceu debaixo do domínio do pecado. Então o homem nasceu espiritualmente o quê? Escravo. Mas o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, que nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos com medo, mas espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai, porque você é herdeiro, porque você tem uma posição de filho e não de escravo. E tudo aquilo que são prisões que o pecado pode trazer, que as situações podem gerar na tua vida, quando há um êxodo em Jesus Cristo, nós provamos de um novo nascimento, de uma nova história e da passagem para o novo tempo. Amém? Sabe por quê? O desejo de Deus é a tua libertação. Receba esta palavra no teu coração. O desejo de Deus é libertação para nós. Ele enviou Jesus porque o desejo de Deus é a nossa libertação. E Ele trabalha em nosso favor para que nós sejamos libertos. Êxodo 14:18 fala que os egípcios saberão: eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros de guerra. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para onde? Para trás, se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. E a nuvem era, olha isso, irmãos, escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Eu vou dar aqui o contexto e o cenário para vocês. Eles saem do Egito, cerca de 600 mil pessoas, mulheres, crianças, animais, tendas, um monte de coisas que eles carregavam. E eles saíram do Egito, caminhando e peregrinando, claro, muito devagar. E quando eles estavam a uma certa distância, o coração de Faraó se endurece. Ele se arrepende de ter libertado o povo, reúne todo o seu exército poderoso, e ele se coloca no encalço de Israel. E agora, imagine, eles caminhando com dificuldade, muita gente, crianças, mulheres, e vindo um exército poderoso atrás. A hora que eles viram o inimigo chegando, como é que eles ficaram? Morrendo de medo, desesperados. Mas o que o Senhor falou: não tenha medo, fique calmo, eu vou lutar por vocês. Aleluia. E o anjo de Deus que ia na frente fez o quê? Agora eu vou para trás. O Senhor vai colocar anjos na tua retaguarda, irmãos. E a nuvem que os guiava passou para trás também. E era de madrugada, isso aconteceu à noite. Era um breu no meio do deserto, irmãos. Não era cidadezinha com luz, não. No meio do deserto, um breu. Só que essa mesma nuvem, do lado de Israel, tinha uma luz poderosa iluminando o caminho deles. Do lado do inimigo, uma escuridão espessa. Era como tentar dirigir no meio da neblina, não se enxerga nada, porque o Senhor se colocou entre o seu povo e o inimigo. Receba essa palavra: Deus se coloca entre o povo e o inimigo. Ele envia o anjo para nos guardar, e a coluna vem,
a nuvem do Senhor para iluminar o meu caminho e para me livrar do meu passado. Amém. E em nome de Jesus, querido, Deus preparou isso, sabe para quê? Porque o desejo era a libertação, e o Senhor trabalha para que nós sejamos um povo liberto, um povo abençoado. Ele ilumina o teu caminho para te dar a entender que o teu lugar não é mais o Egito, querido, mas é sendo iluminado no teu futuro, porque existem promessas para nós vivermos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome posse desta palavra e creia que o Senhor te guarda e te protege. E essa libertação vem quando eu entendo que eu estou desafiado na fé para vencer os meus medos e romper com a escravidão espiritual. Irmãos, a escravidão, ela é uma coisa difícil, terrível na verdade, porque imagina, eram 430 anos que eles estavam no Egito, a maior parte do tempo como escravos. Então nós podemos falar no mínimo de 3 a 4 gerações. Imagine uma pessoa que nasceu escrava, e o pai dela nasceu escravo, o avô dela nasceu escravo, o bisavô dela era escravo. Qual era o histórico dessa pessoa? De escravidão. E uma pessoa escrava, queridos, é o seguinte: não tem esperança, não tem futuro, geram filhos para a escravidão, não podem trabalhar pela prosperidade, não podem sonhar em nada. E o diabo, ele coloca uma imposição demoníaca, fazendo as pessoas serem escravas, muitas vezes de um vício, escravas de uma enfermidade, escravas das suas próprias emoções, escravas do seu passado, de opressões espirituais. E ele vai colocando cadeias e correntes demoníacas. Mas Gálatas 5:1 está na palavra dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Declara isso bem alto comigo: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Ponha lá o texto, por favor, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos... Por isso, permaneçam firmes. Fala: eu vou ficar firme e não vou me submeter a um jugo de escravidão. Amém? Você entendeu o que você acabou de falar comigo aqui? Não se submeta de novo a um jugo de escravidão. E o povo, quando sai do Egito, eles foram desafiados, porque, irmãos, vencer qualquer tipo de escravidão é um desafio pessoal, porque envolve você enfrentar os teus fantasmas interiores, você enfrentar aquilo que quer te amarrar, que muitas vezes são até hábitos na tua vida, e que precisam ser vencidos espiritualmente e conscientemente. E eu fico pensando, já imaginou a hora que aquele mar se abre no meio da madrugada? Irmãos, quem ia garantir que no meio do mar aquele negócio não ia fechar de novo? Estamos falando de uma coisa assim simples, né? Vem do filme Procurando Nemo, irmãos. Era uma coisa absurda. Era um barulho de águas tremendo. Era um muro enorme de água de um lado do outro, uma tempestade, uma ventania, porque Deus fez soprar um vento para separar as águas, e o inimigo forte atrás daquela madrugada. Meu Deus do céu, Deus falou: não fique com medo, porque eles estavam com muito medo, e nós também ficaríamos, viu? E eles tinham que entrar e passar pelo meio daquele mar, daquelas muralhas de água, o inimigo atrás, aquele barulho absurdo. O que estava acontecendo? Eles precisavam ser desafiados na fé deles, e crer que Deus ia manter aquelas águas separadas até a última pessoa passar,
e depois as águas se fechariam para que Deus fosse glorificado no inimigo, amém? Porque o Deus que se revela é o Deus que se glorifica através do inimigo que vem contra nós, amém? Então, querido, eu quero te dizer, nós não podemos retroceder, nós não podemos parar no meio do caminho, nem desejar voltar atrás, porque muita gente caminha, e daqui a pouco ele volta para a escravidão, ele volta para o Egito. Mas Paulo falou em Gálatas 5, se Cristo me chamou para a liberdade, é para a liberdade que eu vou viver. Não vou voltar mais às práticas do velho homem, não vou mais admitir voltar atrás, porque no estado que eu cheguei, é daqui para frente com o meu Senhor. Esquecendo-me daquilo que passou, eu avanço para aquilo que está diante de mim, e eu não retrocederei, não voltarei para o lugar que me escravizou um dia, mas eu estou caminhando firme na direção das promessas de Deus, amém? Ele me chamou para a liberdade, e é isso que eu quero viver todos os dias. Oh, aleluia! Fala comigo, eu creio que existe para mim promessa de libertação, amém? Lá em Gênesis 15, irmãos, Deus falou para um homem chamado Abrão. Não tinha Jacó, não tinha Isaac, não tinha José, não tinha Moisés, era apenas Abrão, nem Abraão ele era. Mas Deus, Gênesis 15, 12, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, um grande pavor, densas trevas tomaram conta dele, e o Senhor disse: fique sabendo com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzido à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Muitos anos antes, Deus já havia dado a Abraão uma promessa de que eles sairiam da escravidão do Egito. A libertação, irmãos, na vida do povo, não foi obra do acaso, era fruto de uma promessa de Deus. A obra que Deus tem na tua vida é uma promessa de Deus. Isaías 55 fala que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. O que eu preciso crer na promessa, o que eu preciso me envolver com a promessa, e o que eu preciso profetizar todos os dias a promessa, amém? E me apropriar dela como a minha verdade, e ela precisa ser viva. Diga assim: até os meus ossos. Fala de novo: a promessa precisa estar viva em mim até os meus ossos. Que nem José, irmãos, lá em Êxodo 13, 19, eu estava meditando, isso é tremendo. Moisés levou consigo também, quando eles saíram do Egito, os ossos de quem? De José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Olha que tremendo. José chegou no Egito como escravo. Você conhece a história? Governou, depois ele morre Faraó e começa a escravidão. Mas antes de José morrer, estou falando de mais de 400 anos antes deles saírem do Egito. Quando José estava no leito de morte, ele chamou alguém lá e falou o seguinte: escreve aí, e passe isso de geração em geração. Deus um dia fez uma promessa a Abraão, e a promessa é, que você acabou de ler Gênesis 15, que um dia Deus tiraria o povo do Egito com riquezas. Então, eu já estou deixando o recado: vou morrer, vou passar, mas a promessa de Deus vai se cumprir, e quando ela se cumprir, leva os meus ossos daqui, porque eu não quero o meu osso no Egito. Ai, irmãos, você tem que crer nessa intensidade. Ainda que você morra, Deus vai cumprir a sua promessa sobre nós. Ainda que eu passe,
Deus vai cumprir a sua promessa sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família, porque a promessa de Deus de libertação não é uma casa, é uma certeza, vai acontecer. Ande por ela, descanse nela, porque nem o teu osso vai ficar no Egito, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus vai te levar para uma terra nova, Deus vai te levar para um novo tempo, em nome de Jesus. Receba isso no teu coração e fala comigo: os vínculos com a escravidão estão sendo quebrados hoje, em nome de Jesus. Irmãos, em Êxodo 14:12 fala que eles reclamaram com Moisés e disse: por que você não nos deixou no Egito? Era melhor servir no Egito do que morrer no deserto. Olha a cabeça do povo, irmãos. Sabe quando isso aconteceu? Logo que eles saíram, primeira pressãozinha: eu vou voltar para o Egito. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tem gente, irmãos, que ele vem para a igreja, mas o mundo não sai dentro dele. Mas não está acontecendo nada na minha vida. Por quê? Você tem que olhar para você e entender o porquê. Continuo, estou na igreja, mas continuo andando que nem ímpio. Então, um exemplo: a pessoa tem o vício da mentira. A escravidão dela é uma mentira, mente para tudo, até para o relógio, que a oração, até o relógio mente. Tem gente que é assim, irmãos, tudo tem uma mentirinha. Aí um dia ele se converte: sou de Jesus, aleluia. Só que aí ele continua com o vício da mentira na vida dele. O que é isso? Uma mentalidade que ainda não foi transformada, um coração que ainda não foi entregue ao Senhor plenamente, e que essa pessoa corre um risco de desejar o Egito de volta, e ela não consegue de viver o divisor de águas. Ela chega no meio do caminho e volta. Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação da tua mente, para você conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E eu preciso de buscar essa renovação todos os dias, porque a tua carne vai gritar, às vezes vai querer ressuscitar, e você tem que falar: aquieta-te, porque eu vou viver o fruto do Espírito, não a obra da carne. A carne milita contra o Espírito contra a carne. E aí está a chave do porquê muita gente não consegue desfrutar de uma libertação plena. Ele não ainda foi transformado plenamente. Ele ainda continua com o coração no Egito, considerando voltar para o Egito. Isso é um vínculo que tem que ser quebrado. É por isso que Jesus falou: o nascer de novo. O que é nascer de novo, irmãos? É restartar a tua vida completamente. O Evangelho é um novo nascimento. Eu sempre brinco, não é? Não é que nem pneu recalchotado, põe uma banda nova, mas o velho está lá dentro. Não, irmãos. Eu quero viver o novo de Deus todos os dias. Amém? E você precisa de entender isso profundamente hoje. Eu não posso mais ter vínculos com o Egito no meu passado. Chegou a hora de dividir as águas da minha história. Amém? Toma posse disso, porque eu quero encerrar essa mensagem te falando que o Senhor Jesus, Ele nos conduz para fora de toda a escravidão. Amém? Fica de pé no teu lugar aí, levanta bem a tua mão e profetiza: em Cristo Jesus, eu estou sendo conduzido para fora de toda a escravidão. Amém? Êxodo 13:21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. Leia o 22 em voz alta. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, porque Deus enviou uma coluna para os guiar e os conduzir,
mas mais do que isso, porque o desejo do Senhor era os tirar do Egito. Amém? E a obra de Cristo na tua vida te leva para fora da escravidão, irmãos. Que nem Jesus falou lá no túmulo de Lázaro: vem para fora, sai da morte, sai do lugar que você está, tire as ataduras, liberta a vida dele. E tem muita gente que já tem a palavra da vida, mas está todo amarrado que nem Lázaro. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje o Senhor vai tirar todas as amarras, e eu vou caminhar para fora de todo Egito espiritual que eu possa ainda estar. Amém? E aqui o que nós vemos: o amor de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus, a fidelidade do Senhor que não falha, porque em cada detalhe Deus pensou. Na nuvem que durante o dia os protegia do sol, à noite o deserto faz frio, então era uma coluna que os aquecia, espantava os animais e ainda iluminava. Deus pensou em cada detalhe, irmãos. A Bíblia fala em Deuteronômio 8 que nem a sandália dos pés deles se desgastavam, a roupa não envelhecia. Deus mandava o pão que caía do céu toda manhã, na água vinha através de uma rocha. Deus enviava carne, Deus enviava provisão, Deus dava a direção, Deus deu os mandamentos, Deus deu a palavra, Deus levantou um líder, Deus preparou o caminho e Deus os guardou para todos aqueles que queriam. Por quê, irmãos? Porque isso nós vemos o cuidado de um Deus que nos leva para fora do Egito. Amém? E esta palavra de com o amor de Cristo, ela está viva no teu interior. Amém? E quando você se sentir encurralado, quando você se sentir pressionado, não tem caminho, atrás é o inimigo, na frente é o mar, Deus vai abrir um caminho novo para você. Deus vai abrir o sobrenatural. E eu profetizo: Deus está inaugurando um novo tempo na tua história. Prepare a tua caminhada, não tenha medo e comece a andar, porque o Senhor está te levando para fora de tudo aquilo que era o teu passado de dores. Amém? Chegou a hora de andar por um caminho glorioso. Isaías 35:8 declara comigo: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. E quem passar por esse caminho, ainda que seja um tolo, não se perderá. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, e ficarão tomados de júbilo, alegria, e deles vai fugir toda a tristeza e todo o gemido, porque o Senhor inaugura um divisor de águas. Meu Deus, há um novo tempo do Senhor para a tua história. Glorifique ao Senhor, querido, aonde você está, em nome de Jesus. Aleluia.